Graças e paz, irmãos. Mais um dia juntos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, em especial, nós estaremos lendo os capítulos 9, 10 e 11 de segundo livro de Crônicas. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Então, capítulo 9 de segundo livro de Crônicas está escrito: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão, e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os vestidos deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras até que vim, e meus olhos o viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujastes a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão, e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, trouxeram madeira de algumes e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumes para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Então fez Salomão 200 paveses de ouro batido, para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puro, e o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro, pegado ao trono e aos encostos de ambas as bandas, no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre 6 degraus, outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque, indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata e marfim e búguios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria, e todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração.
E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro e vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalo, e carros, e 12.000 cavaleiros, e pulos nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais sucessos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das falas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo o Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro a nosso jugo. Aí alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estavam perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que com ele haviam crescido lhes falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre ele o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Isai, Israel, cada um as suas tendas? Olha agora para a tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas.
Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, e sobre eles reinou Roboão. Então Rehoboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com muitas pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou em subir para seu carro e fugir para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou na casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destos na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas de Judá. Edificou, porém, pois a Belém, e a Etá, e a Tecoa, a Betesur, e a Socó, e a Adulão, a Gate, a Maresa, e a Zife, e a Doraim, a Lax, e a Zeca, e Zorá, e a Jalom, e a Hebron, que estavam em Judá, em Benjamim, cidades fortes, e fortificou todas as fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazém de víveres e de azeite de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se ajuntaram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lhe lançaram fora para que não ministrasse ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração em buscar ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Simão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filha de Jessé. E quando lhe deu filhos, e Jeús e a Samaria e a Zaão, a qual lhe deu filhos, a Jeús, a Samarias e a Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abias e a Atai e a Ziza e a Selomete. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as outras mulheres e concubinas, porque ela tinha tomado 18 mulheres, pois ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão, pois por causa de Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei, e usou de prudência e de todos os seus filhos
alguns espalhou por todas as terras de Judá e de Benjamim, por todas as cidades fortes, deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou uma multidão de mulheres. Então, terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos no capítulo 12, 13, 14. 12, 13 e 14. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã. Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus o permitir.